CSI da Aviação, Voipés 2283, professor Calazans, conforme já anunciado, está promovendo um documentário com vários episódios sobre esse caso. Então, nós estamos aqui gravando em julho de 2026, recentemente tivemos já a divulgação do relatório final do CENIPA. E, baseado nele, com pano de fundo, nós vamos fazer um documentário dentro de uma concepção jurídica do assunto. E hoje nós vamos falar aqui sobre o que nós vamos estudar nesse episódio. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que é um episódio que tem, na realidade, é um documentário com vários episódios que tem por finalidade fazer uma abordagem jurídica dentro da concepção de perito aeronáutico. Então, é sim uma abordagem muito diferente daquilo que o CENIPA tem apresentado. Nós sempre respeitamos a abordagem do CENIPA, mas a nossa proposta ela é diferente. E aí, nós pedimos para a comunidade aeronáutica mudar um pouquinho o pensamento, o raciocínio, e aqui nós vamos falar de concepções diferentes. Não vamos falar, embora podemos até citar fatores contribuintes, mas vamos falar de causas. Aí a mente que se abre com o professor Calazans não volta mais ao tamanho anterior. E a pergunta que nós fazemos é essa: acidente ou crime? Nós não vamos hoje aqui definir isso aqui, mas dentro dos vários episódios você vai entender. E dentro da concepção jurídica, existe aqui algumas considerações muito importantes. A comunidade aeronáutica, pilotos, controladores, mecânicos, não estão acostumados com essa concepção. É interessante porque eu gosto de usar um termo acidente puro, né? O acidente puro é aquele, nós vamos ver, você vai entender isso nos episódios posteriores, é aquele acidente que realmente não tem culpa. Os agentes que deram causa ao resultado, ou não agiram nem por culpa, nem por dolo. Aí é acidente. Mas havendo culpa, negligência, imprudência e perícia, havendo culpa, há responsabilidade. E, dependendo do desfecho, pode sim haver crime. Esta pergunta ela é importantíssima. E, por favor, não venha com a comunidade aeronáutica precisa melhorar o seu raciocínio, precisa abrir a sua mente, precisa abrir o seu cérebro. Não, Calazans, em um acidente aeronáutico não pode ser responsabilizado criminalmente. Não, nós vamos ver em outro episódio, se você já não viu, investigação técnica versus investigação judicial, nós vamos ver que isso é uma balela, uma falácia falado dentro da comunidade aeronáutica que nós não podemos aceitar. E, repito, é um pensamento desprovido de inteligência técnico-jurídica. Não dá para aceitar mais isso. E você que ouve isso, por favor, está na hora de você virar a tua chavinha e começar a pensar de uma maneira mais coerente de acordo com a Constituição Jurídica Nacional. E esse documentário ele vai ter vários episódios. Os episódios eles são independentes, mas é um quebra-cabeça. Cada episódio é uma peça de um grande quebra-cabeça. E lendo ou assistindo um episódio só, você não vai conseguir entender o contexto total. Então, eu vou falar sobre dolo, vou falar sobre culpa, vou falar sobre nexo causal. São peças, né? Não vai assistir um episódio isoladamente e acreditar que você entendeu tudo. Não. Para que você tenhamos uma imagem completa, o cenário completo, é preciso acrescentar peça a peça. Então, esses episódios terão a finalidade de dar uma visão completa, cada peça. E o que é que nós vamos ver? Tá? Vamos falar, teremos como base o relatório final do CENIPA, as condutas, psicopatia aeronáutica, fatores contribuintes e recomendações. É provável, tá? Provável não. Com certeza, nós teremos outros episódios, mas, para mim, esses episódios aqui são fundamentais.
Então, vamos lá. Relatório final do CENIPA. Tá? Repito, em outros episódios nós vamos explicar, o CENIPA ele não tem por finalidade apurar culpa ou responsabilidade, e muito menos causas. Mas nós vamos mostrar que os profissionais que vão trabalhar com a esfera jurídica, o delegado, o Ministério Público, o juiz, ele precisa trabalhar com uns tópicos, ou os mesmos tópicos que são apresentados no relatório final do CENIPA. Nós sempre falamos que não há necessidade do relatório final do CENIPA ser concluído, e há casos que houve indiciamento dos profissionais e que foram concluídos antes mesmo do relatório final do CENIPA. Tá? Embora não vejo necessidade na esfera jurídica ter concluído o seu relatório do CENIPA. Às vezes, um delegado, promotor, juiz fala, vamos aguardar o relatório final do CENIPA. Não há essa necessidade. Não tem nada de errado nisso. Embora não haja necessidade, uma coisa que precisa ficar muito, muito bem claro, quais são os tópicos a serem estudados. E, nesse ponto, nós vamos ter como pano de fundo o relatório do CENIPA, porque os tópicos que o relatório apresenta, são importantíssimos. Condutas culposas e condutas dolosas. CENIPA não vai fazer isso. Mas nós vamos ver quais foram as condutas apuradas e ver se essas condutas dos pilotos, mecânicos ou quem quer que seja, se encaixa em condutas culposas ou dolosas. Isso é importante, porque se houver... Lembra que a base da nossa pergunta, do nosso documentário foi crime ou foi acidente? Se houver dolo ou culpa, pode desembocar para uma conduta criminosa. Né? Ai, professor Calazans, o piloto não saiu de manhã para cometer um crime, jamais ele ia decolar, vou matar hoje 54, 58 pessoas. Não use esse argumento. A comunidade aeronáutica usa esse argumento, essa frase, repito, desprovido esse argumento, desprovido de inteligência técnico-jurídica. E você não vai cair nessa ladainha, nessa falácia e usar esse argumento. Não dá mais para ouvir isso. Tá? Então, é possível, é claro. Professor Calazans, o piloto não saiu para matar ninguém. Espero que não, né? E é claro que não. O fato dele não ter intencionado não quer dizer que ele não tenha dado causa ao resultado. Tá? Então, por favor, comunidade aeronáutica, para com essa frase, pelo amor de Deus. Essa frase, repito, eu vou repetir isso aqui muitas vezes, desemboca numa ausência de raciocínio técnico-jurídico. Tá? Mas nós vamos falar sobre as condutas culposas e dolosas. Não vou afirmar que houve culpa ou que houve dolo. Mas nós vamos fazer uma conexão entre o que o CENIPA abordou e a possível abordagem jurídica. Tá bom? Psicopatia aeronáutica. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Existe uma colocação muito interessante no sentido da cultura organizacional. Muito cuidado, o piloto não tem culpa, o mecânico não tem culpa, a cultura da empresa é isso, a cultura da organização. E, infelizmente, com essa concepção, com esse pensamento, alguns até acreditam que pilotos foram vítimas, controlador foi vítima, mecânico foi vítima. Calma. Esse episódio, Psicopatia Aeronáutica, ele é muito importante para que nós possamos combater ou até mesmo defender a cultura organizacional. Não pense você, mecânico, inspetor, diretor de operações, profissionais relacionados à segurança, que essa ladainha vai trabalhar com a isenção de culpa. Cuidado. Então, este documentário, esse episódio da psicopatia aeronáutica, eu vou apresentar o que é psicopatia, lembrando que esse termo psicopatia aeronáutica tem trazido um grande transtorno. Um dia eu recebi um telefonema de uma autoridade pedindo para eu retirar um vídeo
que eu nomeei como psicopatia aeronáutica. E é claro que eu falei para ela que eu não vou tirar do meu canal do YouTube. Mesmo porque psicopatia aeronáutica é um termo técnico voltado à psicanálise, psicologia e neurociência, e não é ofensivo. Vocês vão ver que eu não tenho finalidade de ofender ninguém. Como especialista em psicanálise, psicologia e neurociência, eu vou trazer uma abordagem. Agora, trazer a cultura organizacional. Outro dia alguém nos perguntava, Calazans, o que fazer para essa cultura organizacional? É o que nós vamos trabalhar no próximo, nesse episódio aqui, e trabalhar e falar, explicar o que é isso. E não dá mais para aceitar essa cultura organizacional como se os agentes que deram causa ao resultado não têm culpa. Não dá mais para aceitar um negócio desse. Então eu vou explicar com exemplos que ocorreram na aviação e fora da aviação, ocorrências marítimas, em que essa concepção foi invocada, repito, como se pudesse isentar alguns agentes de responsabilidade. Não dá para aceitar isso, tá ok? Fatores contribuintes, então nós vamos lembrando, eu estou sendo repetitivo para que a gente possa entender claramente quais foram os fatores contribuintes apresentados por CENIPA e se eles podem, dentro de uma abordagem jurídica, tornar-se causas. E eu repito, transformar, eu falo isso em nossos cursos, em nossas aulas, transformar fatores contribuintes em causas é um trabalho árduo dos profissionais da área jurídica, seja o delegado, o promotor ou o juiz. Esse aqui, para mim, é sim o ponto mais importante que nós trabalhamos dentro da concepção de perícia aeronáutica. E depois vamos falar das recomendações. E olha só que coisa interessante. Professor Calazans, pergunta que as pessoas fazem. As recomendações podem desembocar por uma nexo causal, relação de causa e efeito entre o que foi feito ou deixou de ser feito e o resultado, no caso do acidente? Essas recomendações, dentro do campo jurídico, elas são recomendações ou são obrigações? E nós temos um parecer do Ministério Público muito interessante em relação a isso aqui. Tá? E nós vamos trabalhar com as recomendações, nós vamos falar quais foram, nós vamos abordar, foram 19 fatores contribuintes. Então, nós vamos falar sobre os fatores contribuintes e depois vamos falar sobre as recomendações. A quem foram direcionadas as recomendações e como é que se trabalha com as recomendações. E assim, professor Calazans vai trabalhar com esses episódios. Eu creio que tem mais episódios aqui, apenas exemplificativo. Mas dentro de uma concepção de direito aeronáutico, eu faço o convite para que você conheça esse nosso documentário, que por um acaso vai ser distribuído em princípio gratuitamente, e você com certeza vai entender esse acidente no aspecto aeronáutico e no aspecto jurídico. Tá? Vou deixar os links, serão vários episódios, os links dos episódios estarão, eu vou disponibilizar dentro do grupo de peritos aeronáuticos. Também você pode participar do grupo de peritos aeronáuticos de uma forma gratuita. Eu vou deixar também o link do grupo do professor Calazans e nesse grupo você vai receber os links de todas as aulas, de todos os episódios e vai entender. E vai conceber aí uma nova concepção do direito aeronáutico aplicado a acidentes aeronáuticos. Ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, será sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.